realmente vale a pena assistir esse anime novo, Tomb Raider King? Será que realmente vale a pena? É uma cópia descarada de Solo Leveling? A animação é boa, ruim? Tem dublagem? Quantos episódios até o momento tem? Como que é a história do anime e muito mais? Vamos falar. Galera, eu assisti esse anime, eu não assisti completo, mas já assisti os primeiros episódios. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo tem 5 episódios lançados e tudo mais. Mas vamos conversar um pouco. Eu assisti, vou falar minha opinião sincera sobre a animação, sobre a dublagem, sobre a questão de história e o que é parecido ou não com Solo Leveling, se na cara dura estão copiando o Solo Leveling e muito mais. Claro que antes de assistir o vídeo, confira o vídeo, eu vou tentar dar o mínimo de spoiler possível. Claramente eu vou ter que citar alguns spoilers pra tentar, vamos dizer, de contar como funciona, como tá a história do anime e tal, mas eu não vou aprofundar muito e muito mais. Tá, galera, primeira coisa nós temos que falar na cara dura. Eles estão copiando o Solo Leveling? Sim ou não? Sim, eles estão copiando na cara dura o Solo Leveling. Eu não vou dizer que é igual o Solo Leveling, porque eu já assisti o Solo Leveling e tô assistindo esse anime. E a diferença é muito grande. Você vai falar, pô, na história, na batalha, na animação. Não, a diferença é grande no quase tudo, entende? A diferença que eu falo assim, é tipo assim, comparando o Solo Leveling com ele. A qualidade do Solo Leveling comparada à qualidade desse anime. E tal. Assim, um ponto que eu tenho que falar aqui que é extremamente importante. A história tenta não ser parecida com o Solo Leveling, porque o anime em si, ele roda em torno de tumbas. Sim, tumbas, sabe aquelas tumbas? Por isso que o nome é Rei das Tumbas, ou Caçador de Tumbas, uma coisa assim. Pra quem não sabe, Tomb Raider King, que é o nome do anime, Tomb Raider é caçador de tumba. Pra quem jogou o jogo Tomb Raider sabe muito bem que a Lara Croft é uma personagem que, pô, caça tumbas e tudo mais. E ele tenta isso. Basicamente, só para resumir um pouco da história aqui, como a história funcionou. Basicamente, nesse mundo, do nada surgem tumbas. E nessas tumbas tem relíquias, que são armas, são itens que você, às vezes, derrota um inimigo, faz alguma aprovação e tal, e consegue essas relíquias. Que normalmente essas relíquias vão dar poderes à pessoa que conseguir ela. Então, de acordo com a relíquia, ela vai ter um poder, sei lá, soltar fogo, de achar outras relíquias, de velocidade, etc. Tem poderes variáveis. E essas tumbas estão sendo geradas do nada e tal. Aí já vem a primeira coisa parecida. Ao longo do mundo tá gerando essas tumbas. E o que aconteceu em Solo Leveling? Do nada começou a aparecer portal de dungeons. Então, tipo, literalmente isso é bem parecido com Solo Leveling. Porque do nada mesmo, eles pegaram, vamos pegar aqui, vamos aparecer o portal de dungeon, em vez de aparecer portal, vai aparecer tumbas. Assim, podia ter pegado, tipo, criado de alguma outra maneira. Eu acho, assim, de início de história, assim, eu acho que a ideia é boa, só que foi muito mal trabalhada. Você vai dizer, por que foi mal trabalhada? Porque eu acho legal essa questão de ter tumbas, de ter armas lendárias nas tumbas e tudo mais. Mas vai ser uma copia e cola na questão de, vai gerar tumba do nada, igual o Solo Leveling se gerava o portal. Isso acaba sendo um grande problema, vamos ser sinceros. Porque, querendo ou não, a questão do portal, por mais que não era tão bizarro ao mesmo tempo que era, ela ainda fazia um pouco sentido. Portais, mas o que tem a ver um monte de tumbas geradas do nada também? É uma questão, tipo, tipo assim, se vocês vivessem no Egito, beleza. No Egito tem as pirâmides, tem tumbas perdidas e tudo mais. Ia ser interessante. Mas é tipo, no Japão ou Coreia, eu acho que é um anime coreano. Eu acho que é tipo um Solo Leveling coreano também. E tal, Japão, Coreia, não sei. Então, assim, é uma questão que me incomodou um pouco. Então, assim, a questão da história. A história é simples, um pouco parecido com Solo Leveling, só que não tem a questão. Aí vem outra coisa. O personagem principal, galera, eu acho que é o ponto que mais me incomodou do anime. E assim, o personagem principal, galera, eu não sei o porquê eles fizeram isso, mas o personagem principal tá mais pra um vilão do que pra um herói. Como assim? Não tô falando do vilão B10, tipo Madara, ou Goku Black, ou até o Pain, ou até que muita gente ama o Frieza e tudo mais. Ele tá mais pra aquele vilãozinho semanal que o personagem aparece, um vilão que é ganancioso, que quer tudo, semanal que o personagem principal enfrenta, que é ganancioso e tudo mais. Lembra disso. O personagem principal, ele tem uma história que é pra ser trágica, mas não chega, vamos dizer, te envolver, que simplesmente ele viveu em orfanatos, aí após ele viver em orfanatos, ele teve que fazer escolhas erradas, aí ele começou a trabalhar com o pessoal do crime, vendendo orba de artes e etc e tal. E ele sempre foi um cara fraco, apanhava desses caras que simplesmente trabalhar para ele, recebia um pouco de dinheiro às vezes e etc. Então, tipo assim, que ele não quis mostrar que ele teve uma história trágica, claro, não aprofundou muito na história, foi simplesmente citada
E assim, querendo ou não te chama muita atenção. O primeiro episódio e o segundo foram os dois principais que eu assisti. Eu não cheguei a assistir o terceiro e o quarto. Eles têm dublagem, pra quem tá se perguntando, é dublado ou não? Tem dublagem e tal. A dublagem dele melhora o anime? Não, não melhora. Piora o anime um pouco, mas não é uma dublagem ruim. Piora porque o cara que dubla tem aquele ar de cafajeste mesmo. Aquele cara, tipo, aquele cara pilantra que você não quer confiar. Sabe quando você conhece alguém que tem aquele jeitinho pilantra e você fala, ih, esse cara aí eu não posso confiar. É isso aí, o personagem principal. Ele não é um personagem muito, não é nem um pouco carismático. Não é um personagem que você se importa, mas a dublagem também não ajuda. Talvez a intenção do anime seja ele ser um cafajeste. Isso, pra mim, tanto faz e tal. Mas o dublador, se for pra fazer isso, o dublador fez bem feito. Mas assim, não é uma dublagem que acrescenta muito no nível de tipo, pô, dublagem foda. Vou dar um exemplo de uma dublagem que acrescenta a dublagem do Rimuro. Pô, eu acho que o anime é bom, mas a dublagem do Rimuro é maravilhosa. Melhor em, tipo, mais ainda o anime. Então, querendo ou não, isso não tem. E os momentos engraçados aqui, eu em nenhum momento ri. Ele tenta forçar uma graça, mas também não tem graça e tal. Então esse é o ponto importante. E, assim, falando dos primeiros episódios que eu assisti, assim, eu realmente... O personagem principal é a copia e cola do personagem principal Solo Leveling. É literalmente isso. Eu não tô falando na questão de história, eu tô falando na questão de design. Se você pegar um e outro, você pode até confundir um cara, uma pessoa, uma pessoa mesmo, um homem, mulher, que não conhece Solo Leveling, já ouviu falar. E você chegar e viu algumas vezes Solo Leveling, ou o cara que não gosta tanto de Solo Leveling, e aí ele simplesmente vê esse anime, ele claramente pode confundir o personagem principal com o personagem Solo Leveling molezinha. Ele confunde um com o outro, porque o design é muito, mas muito parecido. Claro que não com a primeira versão do personagem de Solo Leveling, quando ele era fraquinho, não, mas com a versão dele mais B10 da vida e tal. Aí na história acontecem umas coisas e tudo mais, ele acaba... Eu acho que eu vou falar um pouquinho da história aqui, dessa coisa. Acontecem algumas coisas com ele que quase igual o Solo Leveling nessa parte. Daí eu tenho que falar porque é praticamente o Piccolo, quando ele acaba quase morrendo, aí ele encontra um corvo. Aí ele falou, podia ser uma águia. Ele tentou fazer uma piada. Eu até entendi, mas beleza, tentaram um corvo. E esse corvo meio que deu poderes pra ele. E ele voltou pro passado. Ele voltou pra 15 anos no passado, se eu não me engano. Tal. Antes das tumbas aparecer a rodo, o pessoal dominar, tipo assim, as tumbas e tal. Aí, querendo ou não, isso daí é o começo, claramente. E com isso ele também ganha um sistema. Então já vem aquela copiação. Primeiro, o personagem principal teve que praticamente morrer pra ganhar os poderes. Onde isso acontece? Solo Leveling. O personagem tem um sistema. Opa, que ajuda ele. Onde tem? Solo Leveling. Mas você também tem sistema no Rimuro. Sim, mas o Rimuro não é um sistema. É mais uma pessoa. É um sistema, mas ele fala mais do que... É como se fosse um IA. O do Rimuro é como se fosse um IA. Mas ele não. Ele tem um sistema bem parecido com o Solo Leveling. Então eles têm que copiar e colar na cara dura essa parte. O personagem também ganha habilidade de valpando de acordo com as tumbas que ele encontrou. Ele encontrou uma tumba nova, que lá ele fez umas coisas pra conseguir o equipamento lá da tumba, a relíquia da tumba. E nisso tudo, ele também desbloqueou poderes novos. Então, querendo ou não, é bem parecido com o Leveling. Então, assim, querendo ou não, ele tentou pegar a essência. Mas eu não posso dizer que ele copiou tanto Solo Leveling pelo quesito de, tipo, os RPGs são assim. Isso eu não posso negar. Tudo RPG tem sistema, tem tal. Mas... assim, parece muito Solo Leveling, ao mesmo tempo que não parece. Se você põe Solo Leveling e esse anime um do lado do outro, você veria a diferença. Mas o foda é que a diferença é tão grande, não na questão de tipo, design ou história parecida, não, mas na questão de qualidade. O Solo Leveling é superior em qualidade. Eu falo na trilha sonora, na história, envolvente e tudo mais. O anime, se ele tenta te prender, mas ele não consegue te prender em nenhum momento. É um anime que, assim, ele tem tudo pra ser bom, mas ele não é bom. Ele é muito sem sal. Sabe aquele anime que você assiste, tipo assim... eu tenho que forçar a cabeça pra me lembrar do personagem. Você esqueceu que você assistiu o anime? É isso. É aquele personagem que não tem nada que te marca, não tem nada que você goste, não é um protagonista. Assim, o anime erra na coisa básica. A história não é uma história envolvente. Isso é um ponto negativo. Segunda coisa, o personagem não é envolvente em nenhum momento. É um personagem que você chega tipo, personagem foda, ou você gosta do personagem em nenhum momento. Ele é um personagem mais para um vilão do que para um personagem. E até como vilão não é aquele vilão que você gostaria de ser. Então, tipo assim, não é um Eren da vida, entende? Então, assim, ele não é aquele vilão. Ele tem esse jeito meio cavajeste dele, até risadinha dele e tudo mais. Mas ele não é um personagem que você tem um apego ou gosta do personagem. Até quando o cara faz coisas certas, você não gosta dele, entende?
Não é aquele personagem que você gosta, você se apega, você se envolve, você tem um carinho por ele. Não. Não é um personagem muito sem sal. Ele tenta ter sal, mas eu acho que não trabalhar a história dele, não criar vamos dizer, um vínculo com o público é o maior erro. Só Leve tem isso, ele cria um vínculo. Ele fala, pô, o cara é o cara mais fraco, ele sofre, ele e tal. Esse cara sofre também, ele apanha e tal, mas em nenhum momento você cria esse vínculo. Eles não trabalham muito bem com vínculo. Ele já chega, pô, no primeiro episódio já é cara fodão e tal. Ele já chega lá, ele não upa em nenhum momento e tal. Claro que se o passo também ia ser mais cópia demais do Solo Leveling. Mas ainda assim, é um personagem que, tipo assim, ele já começa forte, ele já tá forte e tal, e acontece as coisas que ele morre, só que graças ao Corvo ele volta pro passado, e ele voltando pro passado, ele já continua com o poder que ele tem e tal. Mas aí ele vai atrás de outras relíquias e tal, tudo porque no momento que ele chega, é um momento que as relíquias estão começando a aparecer, essas tumbas estão começando a aparecer, e ele vai atrás de relíquias, pega até no segundo episódio. Mas assim, não é um personagem, em nenhum momento ele te entrega aquele personagem que você gosta, que você se apega, fala, que personagem foda. Ele não tem um personagem marcante, por mais que seja bem parecido com Solo Leveling, e muito mais. E tipo assim, ele tinha tudo pra ser um anime bom, porque Solo Leveling é um anime bom. O Solo Leveling tem a essência de como fazer um anime simples e bom. E tal, e ele não é. E tal. E tem tudo isso, então assim, é um anime bem sensal. Eu acho que descrição não é um anime ruim. Tipo, você dizer, nossa, que anime ruim, mas é um anime muito sensal. Sabe aquele anime que você assiste e você sente a falta de alguma coisa? É isso. É um anime muito sensal. Os primeiros episódios, eu duvido, muita gente pode até flopar no primeiro episódio, isso eu posso garantir plenamente. Ele tinha tudo pra ser um anime bom, mas ele é bem simples. E uma coisa bizarra que me chamou a atenção foi simplesmente a animação. A animação é boa, ao mesmo tempo que, sei lá, eu não sei explicar, eu não sei se a animação é muito dura, mas em alguns momentos parece que a animação foi feita por IA, sabe aquele estilo de animação de IA? Sabe, me lembra muito. Eu não sei se eu tô criticando à toa, porque, igual eu disse, eu não sei se eles estão usando IA ou não para animação, isso eu não vou dizer pra vocês, porque eu mesmo não sou um cara que, pô, posso diferenciar o que tá sendo IA, não. Mas alguns momentos que você tá assistindo o anime lembra muito IA. O 3D é bom, não tenho o que reclamar, o 3D é muito bom do anime, mas assim, tem alguns momentos da animação que eu falei, pô, esse anime tá sendo feito por IA? Esse anime tem coisa de IA? Entende? Esse é o ponto importante. Então, querendo ou não, eu meio que fiquei pensando, esse anime foi usado IA pra tá fazendo a animação dele, ou ele foi um anime 100% feito, igual os outros animes, e eu tô ficando doido. E eu tô, de tanto assistir coisa com IA, eu tô confundindo uma coisa com a outra. Porque eu acho assim, querendo ou não teve nenhum momento que teve 6 dedos da vida lá, ou coisa do tipo, mas sei lá, a animação é tão esquisita, ela é bonita, tem o detalhamento e tal, era pra ser uma animação bonita, mas ela não é fluida, entende? E em alguns momentos fica muito estáticos, muito parado e tal, tem alguns momentos que ele fica andando e fica num loop, parece que a animação teve loop e tal, então isso é um ponto mega importante. Então eu não sei se usou IA, se não usou, então eu não posso, tipo, dizer uma coisa que eu não sei se realmente foi feita e tal, mas dá a impressão que foi usado IA, dá a impressão. Isso quer dizer que foi usou? Não, pode ser que eu estou de tanto ver coisa de IA, eu tô até confundindo o anime com IA, mas o Dr. Stone eu tô assistindo e em nenhum momento eu pensei que ia ligar, mas esse anime eu acho que o anime é tão genérico que até momentos parece que eu tô assistindo no YouTube aqueles animes de IA que aparecem de comercial e tal. Então, se fosse pra resumir o que esse anime parece uma Solo Leveling da Shopee ou do AliExpress e tal, mas tá. Mas assim, vale a pena assistir um anime? Assim, sendo 100% realista, eu não sei se vale tanto a pena não, velho. Assim, se você for um fã de Solo Leveling, talvez você goste do anime, talvez, bem talvez. Mas se você quer uma obra que pega um estilo e pegada de RPG e traga uma história complexa, personagens marcantes e muito mais, talvez você não goste nem um pouco. Mas se você gosta de qualquer animezinho, assim, não precisa de nada muito complexo, talvez você curte, assim. É uma obra que ela não é ruim, mas assim, eu não poderia pôr ela no patamar de boa. Tipo assim, tem muitas outras obras melhores pra você assistir em vez dela. Mas assim, se você já assistiu Deus e o Mundo e quer assistir, beleza, vai em frente. Mas eu acho que eu vou continuar assistindo, assim, sendo sincero. Eu acho que eu vou continuar assistindo pra fazer o resumo pra vocês. Mas eu tô com vontade de continuar assistindo? Não, eu não estou com vontade de assistir esse anime. Eu não tenho aquela vontade. Sabe aquela vontade que você começa a assistir o anime? Vou dar exemplo de Dr. Storm. Eu tô assistindo a quarta temporada agora. Depois desse vídeo eu vou até gravar o resumo da terceira. Aí, beleza, eu tô assistindo e eu quero continuar assistindo o episódio. Eu não quero parar, eu quero saber o que vai acontecer. Eu fico curioso com a trama, do vilão, das coisas. Esse anime, ele não me dá curiosidade. Eu assisti o primeiro episódio e eu saí, pronto, acabou. Não, apareceu, tem legendado, quer assistir? Não senti vontade de assistir e tal. E é isso, galera. Então, assim,
muito essa questão, não dá aquele ânimo pra você poder assistir, e assim, é um anime muito sem sal, isso é um grande problema do anime, sem sal, porque não dá aquela vontade de você continuar assistindo essa temporada, assistindo, não dá aquela vontade. Então assim, eu vou assistir pra fazer um resumo pra vocês e tudo mais, mas é questão de eu querer assistir, eu não estou com vontade de assistir esse anime. Em nenhum momento, assim, depois que sei tudo dublado, eu assisto aqui, trago um resuminho, mas assim, é isso, não vou assistir, não vou indicar pra minha namorada, assistir que normalmente quando eu assisto um anime bom eu indico pra ela, esse anime eu não indicaria. Não é um anime péssimo, já assisti animes muito pior do que esse, mas dizer que o anime é bom seria basicamente loucura. Mas galera, essa aqui é minha sincera análise pra você de Tomb Raider King, né, Tomb Raider King, é o rei das tumbas, ou caçador de tumbas, não sei qual é a tradução. Assim, é um anime que não fede nem cheira, mas também não é um anime que vale a pena o seu tempo para assistir. Tem alguns pontos positivos, mas tem muitos pontos negativos e parece mais um anime genérico que pegou a temática de Solo Leveling que tava no hype e criou uma cópia, só que uma cópia mal feita, em outras palavras. É aquele anime que parece Solo Leveling, mas não é Solo Leveling em nada. Basicamente, minha opinião sincera. Quero que você deixe nos comentários sua opinião. Estou falando minha realidade, mas caso você ache uma opinião diferente, pode deixar nos comentários. Comenta aí se você gostou, não gostou, se assistiu, se não assistiu, vai assistir. E se você for assistir, depois que assistir, deixa nos comentários sua opinião, que eu quero saber opiniões diferentes e tal, para ver pontos de vista. Eu não sei se até o episódio 3, 4, 5 vai melhorar o anime, se vai continuar a mesma coisa, mas uma coisa que eu sempre falo de todo anime: o primeiro episódio é o que mais marca. Então se você fizer o primeiro episódio ruim, os outros episódios vão ser... Mesmo se for bom, muita gente flopa, mas se você fizer o primeiro episódio bom, o segundo e o terceiro manter a qualidade ou abaixar um pouco a coisa faz a diferença, sim, mas ainda assim mantém a pessoa. Então, essa é a minha opinião sincera, quero que você deixe nos comentários sua opinião.